Classificação das constituições. Conteúdo. Material. Trata de matérias tipicamente constitucionais como a organização do Estado, a estrutura dos poderes, garantias fundamentais, sistema de governo e repartição de competências. Formal. Tudo que está dentro do texto constitucional, independentemente do seu conteúdo. Constituição Federal de 88. Forma. Escrita. Um documento escrito e organizado e sistematizado. Constituição de 88. Não escrito. Formado por costumes, práticas judiciais, decisões judiciais, práticas políticas e documentos esparsos. Elaboração. Dogmática. Elaboração por um órgão constituinte, um momento determinado, sendo escrita e sistematizada. Constituição Federal de 88. Histórica. Não surge em um único momento, vai se construindo ao longo do tempo, é fruto da evolução de costumes políticos e jurídicos acumulados. Origem. Promulgada democrática. Elaborada e aprovada por representantes do povo e participação popular. Constituição de 88. Outorgada ou imposta, sem participação do povo, imposta por governante ou poder dominante. Cesarista. O governante prepara o texto e o submete ao plebiscito. Estabilidade. Rígida. Ser alterada por um procedimento especial e mais difícil que o de uma lei comum. Semirrígida. Parte rígida. Parte pode ser alterada como lei comum. Flexível. Pode ser alterada como uma lei ordinária, sem procedimento especial. Extensão. Analítica longa. Texto extenso, detalhista, com muitos temas. Constituição de 88. Sintética. Concisa. Contém apenas princípios básicos. Efetividade. Normativa. Efetivamente aplicada, o poder político respeita o texto constitucional. Nominalista. A Constituição existe formalmente, mas não é cumprida integralmente. Semântica. É usada para legitimar o poder dominante, serve mais para a aparência do que para limitar o governo. Classificação de Celso de Mello. Plena. Normas que produzem todos os efeitos imediatamente após a promulgação da Constituição, sem a necessidade de regulamentação posterior. Contida. Normas que têm aplicabilidade imediata, podem ter sua abrangência reduzida ou contida por lei posterior. Limitada. Normas que dependem de lei regulamentadora para que possam produzir todos os seus efeitos essenciais. Processos constitucionais. Recepção. Normas criadas antes da nova Constituição continuam válidas se forem compatíveis com o conteúdo com ela. A lei não muda o fundamento de validade, ou seja, a Constituição. As normas da antiga Constituição não são automaticamente revogadas, somente deixam de valer se forem incompatíveis com a nova ordem. Repristinação. Uma lei antiga volta a existir depois que a lei que a revogou deixa de valer. No Brasil, a repristinação é proibida, salvo se o legislador ou a Constituição determinar expressamente. Desconstitucionalização. Constituição anterior perde sua força, mas algumas de suas normas continuam existindo como leis infraconstitucionais. Ela não ocorre no Brasil, pois a Constituição Federal de 88 não autorizou. Poder Constituinte, responsável por criar, modificar ou atualizar a Constituição. Originário, cria a primeira Constituição ou a nova ordem jurídica. Quando ele surge, a ordem anterior desaparece. Ele pode fazer qualquer Constituição com qualquer conteúdo, não segue nenhum procedimento criando suas próprias regras, não deriva de poder anterior, é um poder político exercido pelo povo. Se manifesta através da revolução, golpe de Estado, ruptura institucional, nova ordem pública, convocação da Assembleia Constitucional. Exemplo, o poder constituinte originário que criou a Constituição Federal de 88. Derivado. Criado pelo poder originário, só existe porque a Constituição permite e tem limites. É responsável por manter, atualizar e adaptar a Constituição por meio das emendas. Reformador. Modifica o texto constitucional por meio de emendas, é totalmente limitado pela Constituição, subordinado a ela, só pode agir seguindo um procedimento rígido, formal, é limitado por 3 limites. As emendas são limitadas. Formais. Para aprovar uma emenda é necessário proposta de 1/3 de deputados ou senadores. Aprova em 2 turnos de 3/5 de votos em cada casa do Congresso. Circunstanciais. Não pode alterar a Constituição Federal durante estado de defesa. Sítio, intervenção federal. Materiais. O poder reformador não pode abolir a forma federativa, a separação dos poderes, o voto secreto direto e universal e periódico e direitos e garantias individuais. Exemplo, Emenda Constitucional 45/2004. Revisor. Trata da revisão constitucional, foi um poder temporário, realizou uma única revisão em 1993. Tinha procedimento mais simples.
decorrente ao poder que os Estados-membros possuem para elaborar suas próprias constituições estaduais, seguem os limites da Constituição Federal, não contrariando seus princípios e organizam seus poderes locais. Deve seguir o princípio da simetria. Exemplo, Constituição de São Paulo. Emendas. Forma pela qual a Constituição pode ser modificada, atualizada ou adaptada ao longo do tempo. Podem fazer alterar qualquer parte da Constituição, organização, poderes, regras administrativas, acrescentar novos dispositivos, incisos, artigos ou parágrafos, revogar ou modificar dispositivos antigos, reformar profundamente setores da Constituição. Não podem fazer abolir direitos e garantias fundamentais, mudar o Brasil de federação para Estado unitário, criar ditadura constitucional, concentrar poder absoluto no Executivo, Legislativo ou Judiciário, alterar a Constituição durante crise institucional e criar emendas constitucionais com conteúdo constituinte originário. Artigo 5º. Princípio da igualdade. Tratar igualmente os iguais, igualdade formal, e desigualmente os desiguais. Igualdade material. Quando a desigualdade for necessária para alcançar a justiça, ninguém deve ser discriminado. O Estado deve agir com justiça e equilíbrio. Princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo sem que lei determine. Só a lei cria obrigações. Princípio da anterioridade penal. Não existe crime sem lei anterior que o defina. Princípio da individualização da pena. Cada pessoa deve receber uma pena adequada ao seu caso concreto, observando as circunstâncias individuais. Princípio da proporcionalidade. As normas constitucionais devem ser aplicadas de maneira equilibrada, evitando excessos. Princípio da dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais têm como base a proteção de pessoas, reforçando com esses direitos, servem para garantir uma vida digna. Princípio do acesso à justiça. A lei não excluirá de apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Princípio do devido processo legal. Ninguém será privado de liberdade ou de bem sem um processo justo. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a assistência aos desamparados. Aquilo que o Estado deve garantir para que as pessoas tenham qualidade de vida digna. Ele tem a obrigação de promovê-lo, servindo para reduzir as desigualdades. Direito objetivo. Direito como norma, como ela aparece nos textos legais, complexos de normas jurídicas que regem o comportamento humano e prescrevem uma sanção em caso de violação. Direito subjetivo é a permissão que surge aos sujeitos para exercer o conteúdo garantido pela regra jurídica. Só existe quando uma pessoa está na situação prevista pela norma. São dois lados da mesma moeda. Direito é apresentado como tecnologia social, serve para resolver conflitos sociais com o mínimo de perturbação possível, garantindo ordem, justiça, segurança e bem-estar social. Fenômeno histórico-social surge da convivência humana, onde a sociedade é direito, ele organiza a vida coletiva, define regras de conduta, tutela interesses e torna previsíveis as relações sociais. Decidibilidade é central para a ciência do direito e significa a capacidade de produzir decisões para resolver conflitos. Segundo Ferraz Júnior, a ciência jurídica é tecnológica e tem por objetivo permitir decisões seguras, previsíveis e legítimas socialmente. Modelo analítico teórico da norma. Organiza e classifica normas, enxerga decisões como relações hipotéticas entre conflito e solução. Modelo hermenêutico, teoria da interpretação, foca no sentido da norma e como aplica esse sentido. Modelo empírico, teoria da decisão jurídica, vê o direito como tecnologia de controle social e entende as decisões como aquilo que põe fim no conflito, mesmo sem satisfazer plenamente as partes. Sanção é a consequência jurídica prevista para quem descumpre a norma, multa, pena ou anulação. Pode ser civil, administrativa, política ou premial. Coação é a execução prática da sanção, aquilo que concretiza a consequência da norma, cobrança judicial de multa. Machado classifica a coação como física ou psicológica, propulsiva ou compulsiva, social ou política. Teoria da norma. A norma jurídica é uma norma do agir, uma expectativa institucionalizada de conduta, generalizável, impessoal, coerciva e obrigatória, ou seja, exigível. Orienta o agir humano e diz o que pode ou não ser feito. Diferente das outras normas, ela é imposta pelo Estado, não depende da vontade individual, podendo ser aplicada mesmo contra a vontade do sujeito heterônoma. Estrutura lógica. Se A deve ser B, e se B não, deve ser C. Permite identificar o momento em que a norma incide sobre um caso concreto. Atributos da norma jurídica. Exterioridade. O que importa é a ação externa e não a intenção do sujeito. Alteridade.
Envolve sempre uma relação entre pessoas. Alguém tem o dever e alguém tem o direito. Bilateralidade. Existe um sujeito ativo que exige um sujeito passivo que cumpre. Heteronomia. A norma é criada por autoridade externa, Estado, não depende do indivíduo. Coercibilidade. A norma pode ser imposta se necessário o Estado garante a execução por meio de sanção. Acessibilidade. Ela precisa ser pública, escrita ou exteriorizada de modo claro para que todos possam consultá-la. Justnaturalismo. Defende a existência de um direito anterior, superior e independente das leis humanas, que nasce da natureza humana, da razão, da moral universal ou da vontade divina. Entende o direito natural como imutável, externo, universal e invariável. Ideias centrais. Existe um direito natural anterior ao Estado. Esse direito é válido mesmo que não esteja escrito. O direito natural é universal, vale para todos os seres humanos em qualquer tempo e lugar. A lei humana só é justa se respeitar o direito natural. Se a lei contrariar a natureza humana ou a moral universal, ela seria injusta. Foco na moral, ética e valores superiores. A moral e a ideia de justiça influenciam diretamente o direito. Positivismo, que é o sim. Oposição ao justnaturalismo. O direito válido é apenas o direito positivo, o direito criado e escrito pelo Estado. Ideias centrais. O direito é aquilo que o Estado define como norma válida. Separação entre direito e moral. Lei moral ainda é válida juridicamente. Válida. Procedência de autoridade e competência. Lei criada segundo o processo correto é válido. Sistema jurídico e fechado, lógico e racional. O direito é descrito e aplicado a partir das normas e procedimentos, sem recorrer a valores externos. O foco é a segurança jurídica e a previsibilidade. O direito deve ser claro, objetivo e aplicável de maneira uniforme. Direito romano não era igual em todo o Império. Havia duas formas. O clássico direito técnico e refinado aplicado em Roma e nas regiões mais desenvolvidas, e o vulgar, a versão simplificada misturada com costumes locais utilizadas nas áreas afastadas do centro. A queda do Império Romano. Quando os germânicos invadiram, eles passaram a produzir os seus textos legais e copiaram em grande parte o modelo romano, Leges Barbarorum, pluralismo jurídico medieval. Na Idade Média formou-se um sistema plural, direito romano, mais o direito canônico, mais os costumes locais. Com isso, o direito se tornou histórico, dinâmico e socialmente construído. Direito canônico. Normas criadas pela Igreja Católica para regulamentar a vida religiosa e os comportamentos civis. Se desenvolveu junto ao declínio do poder político romano, era sistematizado e possuía comentários e juristas sendo interpretado por juristas. Teve seu declínio devido às reformas protestantes e à laicização dos estados modernos, que separaram o direito civil e religioso. Corpus Iuris Canoni, normas reunidas em um texto constitucional jurídico da Igreja e influenciou o direito europeu. Direito positivo é um sistema fechado de normas escritas, hierarquizado, criado por órgãos específicos, obrigatório e controlado por tribunais. Ocorreu a partir do Iluminismo, das revoluções burguesas, da codificação napoleônica e da formação dos Estados nacionais. O direito positivo retirou o poder da Igreja e dos costumes, tornando o Estado a principal fonte do direito. Com isso, a lei se torna a fonte principal nos países romanos germânicos, Brasil, Portugal, França e Itália. Corrente da lei, usada no sistema romano-germânico civilal, o direito nasce da lei escrita. O juiz segue e aplica a lei, não cria ela, busca estabilidade e segurança jurídica. A lei manda e a jurisprudência segue. Corrente da jurisprudência, usada no sistema anglo-saxão, common law. O direito nasce das decisões jurídicas, dos juízes que criam as normas ao decidir casos. A lei escrita existe, mas não é a mais importante. A jurisprudência manda e a lei é secundária. As três ordenações, compilações de leis do Reino de Portugal que formaram o primeiro grande sistema jurídico português usado pelo Brasil colonial até o século X1X. Afonsina, reinado de Dom Afonso V. Primeira compilação sistematizada unificou toda a legislação espalhada, reunindo normas antigas e novas, baseado no direito romano canônico e costumes locais. Tinha 5 livros que tratavam da organização do Estado: direitos funcionários, processo civil, direito penal, organização administrativa e militar. Com o tempo foi ficando desatualizado, pois as novas leis eram criadas, não eram incorporadas. Manuelinas, Dom Manuel I. Substituiu as Afonsinas, tinha como objetivo atualizar a legislação, organizar o que estava espalhado e tornar os textos jurídicos mais coerentes, deixando o texto mais claro.
incluindo as leis após as Afonsinas, e consolidou práticas administrativas e comerciais, dividindo em 5 livros reorganizados. Foram as primeiras ordenações a vigorarem no Brasil. Filipinas, Filipe II da Espanha, União Ibérica, Portugal, dominado pela Espanha. É a versão mais completa. Influenciou o direito civil e penal luso-brasileiro. 5 livros. Endureceram regras civis, endureceram leis criminais, detalharam muito o processo penal, regulamentaram contratos, família, sucessão e prioridades. Foi o que mais durou, de 1603 até o século X no Brasil. Deixou de valer com o Código Penal de 1830, o Código de Processo Penal de 1832 e o Código Civil de 1916. Constitucionalismo monárquico. Teve influência de Rousseau, Locke e Montesquieu, que trazia tendências liberais e democráticas. Constituição de 1824. Outorgada por Dom Pedro I, instituiu uma monarquia parlamentar, hereditária, constitucional e representativa. Possuía forte centralização política e favorecia as elites. Previa voto censitário, homens livres, renda mínima de R$100.000, maior de 25 anos, criou o poder moderador exercido principalmente pelo imperador. Poder moderador, a chave da organização política. O imperador podia nomear senadores, aprovar ou suspender resoluções das províncias, prorrogar, adiar ou dissolver a Câmara dos Deputados, suspender magistrados, absolutismo constitucional. O direito brasileiro até a República Velha, Brasil colonial, Império e República Velha. Período colonial. O direito baseava-se nas 3 ordenações, sendo essas últimas as que vigoraram por mais tempo, inclusive após a independência. Império. Constituição de 1824, marcado pela centralização política, voto censitário e manutenção da escravidão, que foi de até 1500 a 1888. A Constituição de 1824 omitiu o tema Lei do Ventre Livre e das sexagerônios. República Velha foi instaurado por um golpe militar, apoiado pelas elites agrárias sob a influência do positivismo, transformações jurídicas. Constituição de 1891, Primeira da República, extinção do poder moderador, presidencialismo, criação da República Federativa, instituição do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição, problemas estruturais, mulheres e analfabetos não votavam, predominância das oligarquias estaduais, coronerialismo, troca de favores e baixa efetividade da Constituição.